Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor hoje no livro de Atos, dando sequência na nossa série de exposições. E o texto de hoje ele é muito especial. Acho que eu falo isso toda semana, né? É porque eu vou me apaixonando pelos textos, a gente vai ruminando, meditando neles. Esse é um texto muito, num certo aspecto, muito simples, que relata narrativamente dois milagres, mas ao mesmo tempo muito teológico, muito profundo, muito importante para a nossa vida e para a nossa caminhada como igreja. Atos capítulo 9, versículo 32. A palavra do Senhor nos diz assim: passando Pedro por toda parte, foi visitar os santos que moravam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos, jazia de cama, pois era paralítico. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se e arrume a sua cama. Ele imediatamente se levantou, todos os habitantes de Lida e da região de Saron viram Enéas e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome este que traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a lavarem, puseram o corpo num quarto do andar superior. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não se demore em vir até nós. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Mas Pedro mandou que todos saíssem. Ajoelhou-se e orou, depois, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, ajudou-a a ficar em pé e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, na casa de um curtidor chamado Simão. Amém. Esse texto que nós acabamos de ler é o texto da sequência do texto anterior. O versículo 31, o versículo imediatamente anterior, ele diz: assim a igreja tinha paz por toda a Judeia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo, crescia em número. E então, depois de dar esse relato geral sobre a igreja, que crescia, que era edificado, que caminhava no temor do Senhor, a linha narrativa do autor, Lucas, parece novamente dar um zoom. E o livro de Atos, ele caminha nesse sentido. Ele faz um geral, como se fosse uma câmera pegando uma visão panorâmica e de repente a câmera no zoom aproxima e dá algum detalhe. Assim aconteceu anteriormente, quando relatou sobre a conversão de Saulo, e aí a câmera se afasta e dá aquele zoom, a igreja crescia, era edificada, caminhava no temor do Senhor, e novamente ele aproxima a câmera de algum personagem, alguma cena específica, e essa cena mostra então Pedro que tinha aparecido pela última vez nessa linha narrativa, no capítulo 8, quando em Samaria encontra um Simão. E aquele Simão ali, ele era um mago, e ele tem a intenção, esse Simão mago, ele vê o poder de Deus sendo manifestado e ele quer comprar o poder de Deus, e Pedro o repreende. Então Pedro sai de cena, aparece Filipe, depois a conversão de Saulo, a forma como ele foi acolhido por Ananias, depois como a igreja ficou desconfiada dele, finalmente ele foi enviado para Tarso. E então agora a palavra nos mostra Pedro, que vai ser contado aqui 2 relatos, 2 cenas que acontecem com Pedro. A primeira diz que ele estava visitando toda parte e chega ali na cidade de Lida, na casa de um homem chamado Enéas. Ele era coxo,
ele tinha uma doença, uma paralisia, que fazia com que ele ficasse deitado na cama, e há 8 anos ele já estava ali naquela situação. E então, Pedro dá uma ordem àquele homem: levante-se, arrume sua cama, e então ele se levanta e começa a andar, e as pessoas daquela região se convertem por causa daquele sinal da manifestação de Deus. A salvação chega naquele lugar. A próxima cena mostra Jope, naquela cidade que não era muito distante, cerca de 10 a 15 quilômetros. Chegou a notícia de que Pedro estava em Lida, e então pedem para chamá-lo. 2 homens vão a Lida, 2 discípulos, e eles chamam Pedro e falam: olha, há uma mulher aqui, ela é crente, discípula do Senhor, operosa em boas obras, ajuda as viúvas, mas ela adoeceu e morreu. Venha, por favor, depressa, quem sabe alguma coisa pode ser feita ainda. Ele se apronta e vai até a cidade de Jope. Chegando lá, as viúvas o cercam, mostrando: olha as roupas que nós ganhamos dela, ela ajudava a gente, ela sustentava a gente, era uma mulher muito boa, mas ela adoeceu e morreu, por favor, faça alguma coisa. E eles já tinham limpado o corpo, lavado o corpo de Tabita, era o nome daquela mulher que também poderia ser traduzido por Dorcas, e colocaram num quarto no andar superior. E ali estava há pouco tempo aquele corpo ali, quem sabe preparando talvez para o sepultamento. E então Pedro pede que todos se afastem, saiam, e ele fica ali sozinho, se ajoelha e dá uma ordem: Tabita, levante-se. E ela se assenta, abre os olhos, vê Pedro, ele segura ela pela mão e a restitui, convida para aquelas viúvas. E a palavra de Deus novamente diz que naquela cidade muitos creram, houveram muitas conversões também naquele lugar. E o texto termina dizendo um detalhe muito importante, nós vamos chegar nesse detalhe no final. Ele permaneceu muitos dias na cidade de Jope, na casa de um homem chamado Simão, e ele era curtidor de couro, ele trabalhava com couro. E nós vemos então nesses 2 textos a linha narrativa, e o autor parecendo apontar para 2 outros milagres que foram feitos por Jesus. Quando cura um homem que estava ali, isso é relatado em João capítulo 5, paralítico no tanque de Betesda, e as palavras são muito parecidas: toma o teu leito e anda. E segue a sua vida, você está curado. Era aquele homem que estava ali naquele tanque e esperava que as águas fossem movidas ali, e a crença era que o primeiro que entrasse nas águas, quando a água se movesse, segundo o que eles acreditavam, que o anjo teria movido as águas, seria curado. E aquele homem há muitos anos estava ali e não acontecia nada, mas Jesus chega e fala: eu vim te curar, levante, toma o teu leito e anda. A impressão que dá, o eco que nós ouvimos desse texto é que Jesus continua falando para que as pessoas se levantem, tomem o seu leito e andem. E a cena seguinte parece novamente ecoar a realidade da atuação de Jesus. Lembram? Jesus estava em outra cidade quando algumas pessoas foram chamar Jesus dizendo: olha, Lázaro, seu amigo, está doente, não se demore. Tal qual a expressão que nós vimos aqui. Jesus então, na visão humana, demorou, na visão de Deus, chegou no tempo certo, e quando chega até aquele lugar, as pessoas estão chorando e falavam: o seu amigo Lázaro, ele já está morto, já tem 4 dias, e ele fala: Lázaro, vem para fora. Parece que Jesus continua atuando, e não é só aparece, ele continua atuando, e o mesmo que atua, e é registrado a sua atuação nesse livro, e nesse capítulo 9 de Atos, é o mesmo que continua atuando e agindo nas nossas vidas. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será eternamente. E no dia de hoje, em 2024, esse Jesus opera milagres, curas, ressurreição. Nós cremos nisso. Nós temos a convicção de que não passaram essas coisas, mas o nosso Deus continua poderoso e atuando. E a igreja é o lugar da cura e da ressurreição. A igreja é o lugar onde o Senhor manifesta a sua graça e restaura o que está quebrado. E traz de volta ao estado que Ele colocou inicialmente de saúde. Foi assim o plano de Deus. Mas o pecado trouxe na queda a doença, a morte para as nossas vidas. A igreja é o lugar
de cura e de ressurreição. E eu quero que você tenha esse título na sua cabeça, sobre isso que nós vamos conversar nessa manhã. E vamos olhar versículo por versículo desse texto. Versículo 32 começa dizendo: passando Pedro por toda parte, foi também visitar os santos que moravam em Lida. Sim, a igreja é o lugar de cura e de ressurreição. E essa cura e essa ressurreição começa, Deus usa as visitas. A visitação. Quando alguém sai do seu lugar, conduzido por Deus, Pedro saiu ali, provavelmente de Jerusalém, e foi até Lida, até aquela cidade, visitava aquele lugar ali, e conhecia a realidade dos irmãos, encorajava. Nós vimos ali, quando ele em Samaria visitou aqueles irmãos ali, falou da palavra de Deus, orou por eles, o Espírito Santo veio sobre eles, e aquele visita Lida. E em Lida, ele ouve falar de Enéas, aquele homem que há 8 anos jazia naquele leito. A visitação é muito importante na vida dos crentes. E Jesus continua visitando gente. Ele é o maior exemplo e modelo de visitação de quem deixou a sua glória e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, fez-se carne o verbo e veio nos visitar. E esse Jesus continua a visitar as cidades, as famílias, as pessoas, os dramas e os sofrimentos. E ele, que fez lá, continua fazendo nos dias de hoje. E quer encorajar a sua igreja, nessa manhã, a ter o coração disposto a visitar também. E visitar aponta para a gente sobre deixar o meu conforto, as minhas prioridades, o meu tempo, aquilo que eu acho que é mais importante para mim e me importar com o outro. A palavra de Deus fala sobre a visitação para órfãos, para viúvas, para enfermos, para tantos quantos precisem de alguma ajuda. A visitação aponta para uma atitude de deixar o meu egoísmo e priorizar, colocar em primeiro lugar o meu irmão, a minha irmã ou aquele que ainda não conhece o Senhor. A visitação é demais importante. E quanto mais as nossas cidades crescem, se organizam, o nível de tecnologia aumenta, a agenda fica cheia de compromissos, parece que essa é uma prática cada vez menos valorizada e realizada pelos filhos de Deus, pelas pessoas de modo geral até. Parece que o tempo para a gente olhar para o outro, se importar com o outro, ter compaixão do outro, parece que está cada vez menos escasso. Mas nós sabemos que tempo é questão de prioridade. E o Senhor quer usar a sua igreja, como uma comunidade acolhedora. E acolher significa importar-se com o outro. Colocar o outro na sua agenda e falar: eu estou cansado. Mas eu sei que tem gente que precisa de uma visita, de uma palavra, de um encorajamento. Isso não é uma missão apenas dos pastores ou dos presbíteros da igreja, ou apenas dos diáconos, mas de todo o corpo de Cristo. Nós somos encorajados a nos importarmos especialmente com aqueles que não têm como nos pagar. Visitar alguém que vai trazer uma situação de conforto, um almoço regado, ou uma condição boa, que a gente vai ser beneficiado, é maravilhoso e não é pecado, louvado seja o nome do Senhor. Mas visitar aquele que padece, que nada tem a me oferecer, antes pelo contrário, Deus nos dá a oportunidade de abençoar aquela pessoa, isso é mandamento, orientação e direção do Espírito Santo, e esse é o primeiro desafio para as nossas vidas nessa manhã. Uma igreja que entende que a igreja é um lugar de cura e de ressurreição. Versículo 33 diz a palavra de Deus que ele encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Segundo lugar, meus irmãos, nas visitas, Deus usa o seu povo para identificar as necessidades uns dos outros. Pedro, então, está visitando aquela região de Lida e vai visitar uma casa ali. Ele conhece um homem chamado Enéas, conhece a história de sofrimento, de limitação, de dor daquele homem. Ele não apenas passa rapidamente, mas se demora a ponto de ter a oportunidade de conhecer
o drama daquele homem, 8 anos ali sofrendo, 8 anos paralítico, é o que diz a palavra de Deus, as suas angústias, as suas fraquezas, a sua história. A palavra de Deus não nos diz o que causou essa paralisia dele, se um acidente, uma doença ou qualquer outra causa, mas diz que ali naquela visita Deus deu a Pedro a oportunidade de tomar contato com o drama e o sofrimento daquele homem chamado Enéas. E assim, de igual forma, Deus quer nessa manhã e nesses tempos nos conduzir a esse ministério da visitação, a de nos importarmos com os outros e de, pela graça de Deus, transbordarmos além do domingo. Além de apenas um contato rápido de algumas horas aqui, em que a gente se abraça, mas a gente sabe muito pouco uns dos outros. A gente não conhece as dores se a gente não sentar junto, se a gente não ouvir, se a gente não tiver disposição para se interessar e para se mostrar disponível. Corações são abertos nas visitas. Corações são rasgados quando a gente se demonstra ativamente interessado em abençoar. E assim o Senhor nos mostra na sua palavra. Quantas são as vezes que nós vemos pessoas que, depois de visitarem alguém, percebem tantas coisas. Pastores têm o privilégio, a responsabilidade também de visitar os membros da igreja. Eu me lembro que no primeiro mês, aqui na igreja, como pastor da Igreja Barra, em janeiro de 22, eu falei, meu alvo é visitar todas as famílias da igreja. Algumas abriram as portas, outras ficaram meio tímidas, até hoje não consegui, mas, meus irmãos, que privilégio é visitar alguém. Quanta coisa a gente vê do coração, da vida. E a ideia não é expor, mas é se expor e dizer, eu estou aqui, eu quero caminhar junto. Eu me coloco como alguém que quer ser usado pelo Senhor para abençoar a sua vida. E quem sabe na sua limitação, na sua dor, no seu sofrimento, ser alívio para você. Mas isso não acontece em relações superficiais, em relações funcionais, somente em relações de uma comunidade que se importa, de gente que olha para o outro e que não espera, as pessoas têm que vir me visitar, não, que se dispõe, que fala assim, eu gostaria de estar com você. E o Senhor, o Espírito Santo de Deus, nos tem falado ao coração. Você conhece as paralisias do seu irmão? As suas deficiências, a dor que ele carrega? Meus irmãos, eu confesso que com temor e grande temor, eu pedi para que afixássemos essa placa nessa semana aqui. Ela teve colocada lá no Encontro de Teologia e Missões. Mas é um desafio falar, Senhor, será que a gente é de fato uma comunidade acolhedora? Mas eu tenho certeza que Deus quer que a gente seja. Eu tenho certeza. Eu não tenho dúvida com relação a isso. E uma comunidade acolhedora acontece, opera nas visitas, no demorar, no olhar um para o outro. E assim o Senhor tem nos desafiado nessa manhã. Versículo 34, a palavra de Deus diz, Pedro então lhe disse, Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se e arrume a sua cama. Em terceiro lugar, nessa manhã, na ideia e no conceito de que a igreja é um lugar de cura e ressurreição, nós precisamos lembrar que na palavra do Senhor, nós temos esperança de cura e de começar uma nova fase. A palavra que saiu da boca de Pedro era a palavra de Deus para aquele homem, Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se, arrume a sua cama, levante-se, comece a partir de agora uma nova fase da sua vida. E é interessante como as curas são operadas no livro de Atos e também nos evangelhos. Elas são ordens de Deus para a nossa vida. Eles não dizem, talvez vai ser curado, quem sabe, mas ele diz, levante-se. E essa é a esperança que temos da palavra de Deus, que ao mesmo tempo que nos ordena, dá para a gente poder para que a coisa seja realizada. Ele fala, levante-se, tenha coragem, dê um passo
de fé. Arrume a sua cama, deixe para trás essa história e vai para frente. E essa, meus irmãos, é a nossa esperança. A esperança de que é a palavra de Deus quem opera poder de cura em nossas vidas. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Mas, meus irmãos, que a graça do Senhor nos assista nessa manhã e que nossa vida não esteja com o olhar único e exclusivamente voltado para a cura física. Seria pouco demais. Ser curado fisicamente é possível e Deus ainda tem poder total para isso. Mas a cura da alma, a cura do coração, especialmente a cura espiritual, é sobre isso que se interessa prioritariamente o nosso Deus. E a palavra de Deus, quando chega ao seu eleito, aquele que ele alcançou, ela chega com poder, como quem diz, levante-se, tenha coragem, tenha fé, arrependa-se e avance. E essa semana, aliás, essas semanas eu tenho meditado muito sobre isso, sobre como essas ordens de Deus nos desafiam. A pregação de Jesus, dos apóstolos, era arrependa-se. Como é que alguém faz o outro se arrepender? A gente que tem os nossos filhos pequenos, a gente às vezes precisa corrigi-los, e eles reconhecem o seu erro, mas a gente fala, você precisa se arrepender. Arrependa-se. Mas como é que eu enfio o arrependimento no coração do meu filho? Eu não dou conta e ninguém dá conta. Só quem faz isso é a palavra de Deus. Ela é poderosa para nos ordenar e nos dar poder para fazer. De igual forma ele diz, levante-se. Enéas poderia dizer, mas como fazer isso? Mas Enéas demonstra a sua fé e fala, se é o Senhor que está falando, eu me levantarei e começarei uma nova fase na minha vida. Essa semana eu fui grandemente impactado por um testemunho de um irmão. O nome dele é Rafael. Rafinha, filho dos nossos irmãos Ronald e Anjinha. Eu vi o testemunho dele num podcast. Se você não assistiu ainda nenhum episódio do podcast, pode me enviar. Você procura na internet. Quem está fazendo esse podcast é o meu filho, Samuel. E é muito suspeito eu falar sobre ele, é o meu filho. Então, com temor e tremor, eu falo que Deus tem usado aquelas conversas ali tão simples para abençoar e edificar as nossas vidas. Pode me enviar podcast. Depois você procura no YouTube. E a semana eu vi o testemunho do Rafinha, filho de Ronald e Anjinha. Rafinha, ele tem portador de uma deficiência. Nasceu com uma deficiência e teve que passar por inúmeras cirurgias, muitos tratamentos dolorosos, sofrimento. Mas o testemunho dele é encorajador para cada um de nós. Ele fala, eu não sou um pobre coitado. Eu não sou alguém que é exemplo de superação, mas eu sou alguém que Deus me deu o privilégio de, na minha enfermidade, ser curado no meu coração, na minha alma, e tendo sido convertido pelo Senhor, ser usado para, como instrumento, abençoar muitas outras pessoas. E aquilo me impactou muito. Deus tem me levado, disse o Rafinha, para muitos lugares, para muitos contextos, que se não fosse essa condição que eu tenho, eu não estaria. Em determinado momento, no hospital, um irmão o visitou e ali, Rafinha, angustiado ainda, no começo da sua adolescência, o irmão disse para ele assim, Rafinha, Deus permitiu que você passasse por isso? Ele perguntou, mas por que será que Deus permitiu que eu passasse por isso? Eu vejo minha família sofrendo porque Ele sabe que você seria fortalecido pelo Senhor e que você aguentaria. É tão bom ver e ser abençoado por Ele, um irmão tão precioso. Porque esse é o Deus que cura as nossas vidas. E nos dá a graça de começar uma nova fase. Ele pode curar a sua igreja fisicamente, as nossas doenças no nosso corpo material. Ele pode. Não é difícil. Mas se Ele não cura, é porque Ele tem propósito para que iniciemos novas fases. Tomemos o nosso leito e com aquele leito a gente testemunhe a respeito daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Como quem diz, se o Senhor me curar, louvado seja o nome do Senhor. Se o Senhor não me curar, louvado seja o nome do Senhor.
Jesus é o centro de tudo que há, é o centro da minha vida, e essa enfermidade, essa dor também é para glorificar a Deus na minha vida. Os relacionamentos que ainda não foram restaurados, Deus está operando e usando essas situações para que a sua igreja seja curada e como instrumento para a glória dele. Confia, o Senhor está curando nossa mente, coração e o nosso espírito. Ele continua poderoso para trazer cura e ressurreição na sua igreja. A palavra do Senhor segue dizendo, no final do versículo 34, ele imediatamente se levantou, e versículo 35 diz que todos os habitantes de Lida e da região de Saron viram Enéas e se converteram ao Senhor. No contexto da igreja, um lugar de cura e ressurreição, precisamos lembrar que o resultado da cura, como consequência do agir do poder de Deus, será a conversão, a fé, a mudança de coração, de mente, de visão de mundo. Quando Deus opera profundamente, a cura é muito mais do que apenas física, mas é a cura da conversão do espírito, é a salvação em Cristo Jesus. E é interessante que tanto a cura de Enéas quanto a cura de Tabita tem depois o versículo que diz, e muitos se converteram, muitos creram, porque, meus irmãos, os sinais, diz a palavra de Deus em Marcos 16, eles acompanharão os que creem. Isso significa dizer que os sinais não são para os que já creram, mas para os que não creem ainda. Então atenção para isso. Os sinais manifestados, os milagres, os prodígios, são para que aqueles que ainda não creem possam ver o poder de Deus. E Deus usa esses sinais, esse testemunho do poder de Deus, para que esses que não creem ainda passem a crer e se convertam. Para quem já é crente, convertido, já foi regenerado, salvo, nós não precisamos mais de sinais para crer. Os sinais nos acompanham, mas nós não precisamos ficar na expectativa. Deus, se o Senhor curar, aí sim eu vou ajeitar a minha vida. Bem, se você tem esse tipo de pensamento, se você ainda fala, olha, se eu ver um sinal, se eu testemunhar um prodígio de Deus, aí eu vou crer. Eu quero dizer com temor e tremor diante de Deus, que talvez você não seja sequer crente ainda. Você não seja filho de Deus. Dura é, talvez, essa palavra, mas, meus irmãos, os sinais não são para os que já creram. Nós cremos, e o Senhor colocou a fé no nosso coração, e se houverem curas, louvado seja o nome do Senhor. Se não houverem, ao Senhor seja a glória de igual forma. Fato é que quando o Senhor opera, quando o poder de Deus age, a conversão, a mudança de vida, e muitos aqui creram. Segue a palavra de Deus, versículo 36. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome este que traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a lavarem, puseram o corpo num quarto do andar superior. No contexto da igreja, que é um lugar de cura e de ressurreição, nós também precisamos lembrar que doenças e morte também vêm sobre os que são fiéis a Deus. Não se espante. Esse sofrimento vem sobre a sua vida, mesmo você sendo fiel a Deus. Doenças, tristezas, decepções. Nós vivemos num mundo quebrado pelo pecado. Nós vivemos num mundo onde as coisas não funcionam como Deus planejou inicialmente. E essa consequência da queda atinge crentes e não crentes, fiéis e infiéis. Aqueles que foram salvos e aqueles que ainda não foram alcançados pela salvação. A história de Tabita nos mostra isso. Uma mulher fiel a Deus, zelosa, atenta às necessidades dos outros. E mesmo assim ela adoeceu. Acontece no meio dos crentes. Física, emocional. São doenças que são atingidas por causa do pecado. Porque o nosso coração ainda está nesse processo de santificação. Porque a gente ainda não consegue descansar como nós deveríamos
na certeza da soberania e do amor de Deus. O amado amigo de Jesus, Lázaro, também adoeceu e também morreu. Não se espante se sofrimento tem sido um desafio para a sua vida. O Senhor continua no controle, Ele quer usar essas situações difíceis. Nem sempre teremos todas as respostas. Aliás, muitas vezes nós não teremos. Mas continua confiando, o Senhor é soberano e usa todas as coisas para a glória dEle. Doenças e mortes também vêm sobre fiéis e infiéis. Versículo 40, a palavra de Deus nos diz: Pedro mandou que todos saíssem, ajoelhou-se e orou, e depois, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos, vendo Pedro, levantou-se, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, ajudou a ficar em pé, e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Meus irmãos, na palavra do Senhor nós temos esperança de cura e temos esperança de ressurreição, da vida eterna. Tabita foi ressuscitada, ela estava morta, e Pedro pede que aqueles que estavam ali se afastem, aquelas viúvas, vai até aquele lugar, aquele quarto. Não era um show, não era uma apresentação, um espetáculo, ele fica ali sozinho, se prostra, se ajoelha, demonstrando a sua dependência do poder de Deus, ora, e depois volta-se para o corpo, e tal qual a cura de Enéas, ele dá uma ordem e diz: levante-se. E na palavra de Deus nós temos essa esperança da ressurreição. Temos a esperança de que quando morrermos, porque Tabita voltou a morrer, mas ela também tinha esperança da ressurreição eterna. Naquele lugar onde não haverá mais dor, onde não haverá mais sofrimento, onde o pecado não terá mais força nem efeito em nossas vidas. Na glória, na presença do nosso Salvador. Na palavra de Deus, e somente na palavra de Deus nós temos esperança de ressurreição para as nossas vidas, para os nossos relacionamentos, para o nosso coração. Para áreas da sua vida que você falou assim, isso já morreu lá atrás, eu nem falo mais sobre isso, já foi enterrado. Mas a esperança na palavra de Deus, naquilo que Deus fala para a gente. Meus irmãos, muitas vezes, na minha casa, assim como a sua casa tem desafios, tem situações, problemas, relacionamentos, na criação com as crianças, no relacionamento com a esposa, muitas vezes a minha tentativa foi de: preciso resolver isso, preciso argumentar, eu preciso encontrar os caminhos, eu preciso educar. E não poucas vezes o Espírito Santo tem trazido ao meu coração: essas coisas são boas, mas o que muda e traz ressurreição e vida para essa situação que você tem vivido é a minha palavra. Todas as vezes o Senhor falou: lembra que você está falhando na sua devocional com a sua família, em compartilhar a palavra, em explicar a palavra. E meus irmãos, muitas vezes o que Deus quer que a gente faça, que a gente viva, para que haja ressurreição na nossa vida, é que a gente volte mais para a palavra. Viva, aplique, memorize, medite. É isso que vai trazer vida para as nossas vidas. As nossas ciências humanas, pela graça de Deus, que dá inteligência, sabedoria para o ser humano, elas são capazes de fazer diagnósticos, identificar os problemas, organizar por que a tal pessoa agiu ou reagiu de tal forma a partir da sua história, dos seus traumas, da sua personalidade. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas o que dá vida para a nossa vida, o que restaura relacionamentos, memórias, o que dá de fato esperança para a gente é senão a palavra de Deus, viva e eficaz, que vai ao fundo no nosso coração, que limpa, que cura, que sara e que dá vida naquele lugar onde você achava que não havia mais esperança, naquele vale de ossos secos. O Senhor quer trazer esperança de ressurreição. O texto vai terminando com 2 últimos versículos. O 42 diz:
Isso se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. De novo essa ideia, um sinal e conversão. Um milagre e as pessoas passando a crer. O resultado da cura, da restauração, é usar aquela cura, aquela restauração, aquele milagre como instrumento para que aqueles que foram eleitos sejam salvos e passem a crer. Não desperdice nem a sua doença, nem a sua cura, nem o dia de vale, de sofrimento, de angústia, nem o dia de montes, de festa, de celebração. Em todos eles glorifique e testemunhe a respeito do poder de Deus na sua vida. Muitos creram quando viram aquela ressurreição de Dorcas. E finalmente, versículo 43. A palavra nos diz: Pedro ficou em Jope muitos dias, na casa de um curtidor chamado Simão. E aqui de novo, mais uma vez, eu louvo a Deus, nosso grande alfaiate, costureiro, como ele costura a escola bíblica dominical com o sermão. Ao final da escola bíblica dominical, nós ouvimos hoje que Deus, ele enviou o seu Filho e salvou um povo para que ele fosse bênção para todos os povos e para todas as nações, não apenas para os judeus. E esse último versículo, que confesso que na primeira leitura eu passei direto, quase como que se fosse uma pequena e desprezível moldura para esse texto, quando nós paramos e olhamos para ele mais demoradamente, ele é tão rico para a gente. Pedro ficou em Jope muitos dias na casa de um curtidor, chamado Simão. Curtidor era um homem que trabalhava com couro. Ele pegava, portanto, o couro de animais, naturalmente animais que eram abatidos, mortos, e ele tirava o couro daquele animal e trabalhava e preparava aquele couro para fazer objetos, bolsas. E ele era um homem considerado naquela sociedade, naquele contexto religioso, como um homem impuro, visto que ele tinha contato com cadáveres de animais. Mas essa era a profissão, a rotina, o dia a dia dele. E justamente nesse lugar é que Pedro é enviado para passar muitos dias. A graça de Deus alcança a vida de Simão, o curtidor de couros. Porque eu e você também somos esse Simão, curtidor de couros. Pela nossa própria natureza, impuros. Pela nossa própria essência natural, que flui de nós mesmos, incapazes de nos apresentarmos aceitáveis diante de Deus. Mas esse Jesus, que curou Enéas, que curou Tabita, passa dias ali com aquele curtidor de couros. Um terceiro Simão. O primeiro Simão, no capítulo 8, nós lemos que era aquele Simão, mago, que quis comprar o poder de Deus. Olhava aquela maravilha e se interessava por aquilo que Deus podia fazer. O segundo Simão, o Simão Pedro, aquele homem cheio de energia, aquele homem que cortou a orelha do soldado, aquele homem que falou: Senhor, eu jamais vou te abandonar, e que por 3 vezes negou a Jesus, é convertido e agora é usado como um instrumento do Senhor. É levado à casa daquele terceiro Simão, como eu e você, incapazes de agradar por nós mesmos a Deus. E esse parece ser como que o spoiler ou aquele primeiro, aquela propaganda do que está por vir. O próximo texto fala de Cornélio, um centurião, um gentio, um que não era considerado povo de Deus, e como Deus vai alcançá-lo. Na casa de Simão, o curtidor, Pedro passa alguns dias contando para mim e para você. O Senhor também, apesar da nossa incapacidade, incompetência, da nossa impureza, da nossa essência que não é capaz de agradar por nós mesmos a Deus, Deus vem passar dias na nossa casa, vem nos visitar, vem nos curar e quem sabe ressuscitar aquilo que ainda está morto.
na Igreja Presbiteriana da Barra, eu creio na cura, na ressurreição de Deus. Eu creio que Deus ainda sara, que Deus ainda traz saúde e vida onde a gente pensava que não poderia haver mais vida. Que o Senhor continue cuidando da minha, da sua vida, de cada um de nós. Nesses contatos mais demorados, profundos, nas visitas, nas conversas, o Senhor seja exaltado e muitos possam vir a crer através das nossas vidas. Em nome de Jesus.